Bom dia, saúdo a classe dos primários com a paz do Senhor, amém? Hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição de número 7, que tem por tema Conhecendo o Rei do Egito. E quem se lembra das semanas anteriores nas outras aulas? Então fala sobre o nosso personagem ainda, o José, né? E esse trimestre é sobre o filho que fez a escolha, né? Que escolheu fazer o que é certo. E aí estamos falando sobre esse personagem tão lindo, essa história, que é a história de José. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho, né, sobre as nossas aulas anteriores, que José ele foi jogado num poço pelos irmãos dele, depois ele foi vendido, passou, né, por aquela situação, né, na casa do Potifar, né, onde a esposa dele inventou uma mentira contra José e José acabou sendo preso. Na aula da semana passada, muito linda, a prof contou para vocês sobre a história em que José revelou, né, através desse dom que Deus deu para ele, os sonhos do padeiro e do copeiro, né, que eram funcionários da casa do rei, né, dentro do palácio no Egito. E depois de toda essa história, José, né, continuou na prisão. O copeiro Mor foi liberto e voltou a trabalhar, né, na casa de Faraó. Só que o copeiro Mor esqueceu-se de José, mesmo que José, né, tenha dito, lembre-se de mim, né, lembre-se que eu contei, revelei, ajudei a revelar o seu sonho. Mas o copeiro esqueceu de José. E 2 anos se passaram. E após 2 anos, o faraó teve um sonho. E o faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas bem gordinhas. Ele estava à beira do rio Nilo nesse sonho e ele via essas vacas. No sonho dele, as vacas magras vinham e comiam as vacas gordas. E o faraó acordou assustado porque ele não compreendeu aquele sonho. Mas ele voltou a dormir. E quando ele dormiu novamente, o faraó sonhou com espigas. Ele sonhou com 7 espigas, que todas saíam de um mesmo caule, né? E todas elas eram bonitas, encorpadas, cheias de vida. E sonhou também com 7 espigas muito secas. Estavam magrinhas, sequinhas, não tinham mais vida. E o faraó acordou bem assustado com esse sonho, porque ele não conseguia entender o que realmente queria dizer, né, esse sonho. Então, o faraó comentou com os seus criados e disse que tinha sonhado algo que ele não conseguia compreender. E nesse momento, o copeiro Mor lembrou de José. E ele chegou até o faraó e disse: eu conheço um homem que ele tem um dom de interpretar sonhos. E o faraó disse: então me traga este homem. E este homem era José. E ele estava ainda na prisão, né, administrando as coisas dentro da prisão, assim como o carcereiro havia confiado, né, em José, e José estava lá ajudando a manter, né, a organização e a rotina. E quando José foi chamado, imaginem que ele estava com umas vestes todas sujas, né, porque ele estava numa prisão, ele não estava com uma veste bonita. Então o copeiro e o carcereiro orientaram que José se arrumasse, tomasse um banho e trocasse as suas roupas. E José fez isso. Né? Provavelmente ele se barbeou, tomou um banho, trocou as roupas que estavam sujas e rasgadas por uma roupinha um pouco melhor para ir até a presença do faraó. E olha aqui, ó. Esse é o momento em que José conhece o rei do Egito, que conhece o faraó. E quando José foi até a presença do rei do Egito, o rei disse: olha, me contaram que você tem um dom, que você tem essa capacidade de interpretar sonhos. E José, no mesmo momento, isso é muito lindo, é tremendo, ele reconhece na presença do rei do Egito, aquele que se considerava um deus acima de toda aquela população, de cima de todas aquelas pessoas, José diz não. E quem revela os sonhos é Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Olha que coisa linda, José reconhece que ele é somente um instrumento nas mãos do Senhor, que esse dom que ele traz é Deus quem lhe dá. E é muito surpreendente porque provavelmente naquele momento todas as pessoas que estavam naquela sala junto com eles devem ter pensado: que atrevimento! Falar sobre Deus, sobre Yahvé para o rei do Egito.
E o rei do Egito contou o sonho que ele teve a José. E José interpretou esse sonho através do dom que Deus havia lhe dado. E primeiramente ele disse: essas 7 vacas magras e gordas que o Senhor sonhou significam 7 anos de fartura. Teremos no Egito 7 anos de muita fartura, a plantação vai dar certo, vai ter muitos grãos, vai ter muita comida. E aí, nesse sonho em que o Senhor teve essa visão de que 7 espigas gordas e depois elas ficavam 7 espirras mirradinhas, pequenininhas, isso significa que nós vamos ter 7 anos de fome no Egito. E o faraó se levantou e reconheceu naquele momento a grandeza daquele jovem pelo Espírito de Deus que habitava nele. E lhe disse: vou colocar um anel no seu dedo e vou lhe colocar como governador, pois, você vai administrar todas estas coisas aqui no reino, para que a gente possa ajuntar alimento e depois nos mantermos nesses 7 anos de sequidão, nesses 7 anos de miséria que teremos. E José assim o fez. O faraó botou um anel no seu dedo, lhe colocou como governador do Egito. Vejam que os sonhos que José teve nas primeiras aulas sobre sua família, o sol, a lua que se curvaria para ele, que as estrelas se curvariam na sua presença. Esse sonho começava a se cumprir na vida de José nesse momento. E José teve muita paciência e ele esperou. E ele foi fiel, ele permaneceu em Senhor. Ele permaneceu honrando e acreditando no Senhor. E José, então, ajudou a administrar os 7 anos de fartura. Eles armazenaram alimento, eles guardaram tudo o que necessitavam para que quando viesse a fome e a miséria, eles tivessem suprimentos para se manter. Porque era um país que haviam muitas pessoas. E imagina quando viesse a fome, eles deveriam ter muito mantimento guardado, muitas provisões. E essa história, ela nos mostra que há tempo para todas as coisas. José teve que passar por algumas dificuldades, sim, mas o importante, crianças, é que ele sofreu, sim, perseguições, maldades, muitas coisas ruins aconteceram com ele. Mas nós temos que nos lembrar que Deus, ele não faz isso propositalmente. Deus não faz com que a gente sofra de propósito, ou que passemos por provações, ou que passemos por lutas como José passou de propósito. Deus não faz isso porque ele quer nos ver passar por isso. E isso talvez alegre o coração dele. Não, jamais. Deus nos coloca nessas situações para que nós, aprendamos através das decisões que nós tomamos, muitas delas equivocadas. Às vezes nós decidimos fazer alguma coisa sem consultar o Senhor, ou por imaturidade, decidimos fazer algo que vai ter uma consequência. Tudo na nossa vida tem uma consequência e o Senhor, ele está sempre tentando nos ensinar. Através dessas decisões que nós tomamos, o Senhor, ele vem e ele usa isso para nos moldar. Ele usa esses momentos, assim como José, que ficou na prisão, ele usou isso para moldar José. E vejam que, através da história de José, nós vemos que há uma fidelidade, que este homem foi escolhido por Deus e ele se manteve fiel ao Senhor. Em momento algum ele desistiu de orar, ele desistiu de acreditar. No coração dele, aqueles sonhos todos que Deus havia colocado ainda permaneciam, mesmo que houvessem dias difíceis. E como é que a gente faz para agradar o Senhor? Como é que a gente pode fazer, saber o que agrada o Senhor? Como é que nós vamos saber como fazer para nos mantermos na presença do Senhor? Aqui está o manual. A Bíblia, ela nos ensina como devemos nos comportar e como devemos agir para estarmos sempre na presença do Senhor, para fazermos as coisas que agradam a Deus. E o que agrada a Deus? Nós sermos bondosos, sermos obedientes aos nossos pais, nós estudarmos, nós ajudarmos o próximo, nós termos paciência, cuidarmos a nossa boca para não falar palavras feias,
cuidarmos do nosso comportamento, não devemos mentir, não devemos pegar o que não é nosso, né? Nós devemos seguir firmes, orando, lendo a palavra do Senhor, confiando, respeitando as pessoas mais velhas, né? Nós temos que fazer a nossa parte para estarmos na presença do Senhor. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Às vezes vem pensamentos que não são muito bons, nós temos que ir lá orar. Senhor, tira esses pensamentos ruins da minha cabeça, Pai. Não quero pensar nessas coisas, não quero pensar em fazer uma arte que talvez vá me fazer mal, vá me prejudicar, eu vou me machucar. Tira esses pensamentos ruins, essas palavras que às vezes vêm na ponta da língua para eu dizer e eu não quero dizer, Senhor, porque isso vai me tirar da Tua presença. Então nós devemos nos manter na presença do Senhor. E hoje, a nossa memória em ação tem por versículo uma palavra que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que ela nos diz assim, ó: penso que tudo que sofremos durante a vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, tudo que nós passamos aqui não se compara em nada com a glória que o Senhor vai nos mostrar na mansão celestial. Assim como a Bíblia nos diz que lá não haverá dor, nem choro, nem medo, nem pecado, nem sofrimento algum. Este lugar é o lugar de paz. É o lugar onde nós estaremos na presença do Senhor constantemente, onde a luz que vem, que irradia de Deus, ilumina essa cidade tempo inteiro. Então, penso que tudo que nós passamos, que sofremos neste mundo, neste tempo agora, não se compara em nada com a glória que será revelada para mim e para você no futuro, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Que nós todos possamos permanecer fiéis, firmes, que nós possamos ser corajosos, que nós possamos ser tementes ao Senhor, que nós possamos amar não só a mamãe, o papai, isso sim, isso é importante, porque a família é o projeto de Deus para nossas vidas. Então nós devemos amar e respeitar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, as pessoas mais idosas que vão nos ensinar, mas que nós possamos amar também aqueles que estão no mundo e que necessitam de uma palavra do Senhor, aqueles que precisam que você e eu tenhamos o nosso coração cheio de amor para ofertar, para dar, que nós possamos levar a luz, que nós possamos ser o sal dessa terra, crianças, que mesmo na presença do faraó, que mesmo no momento em que nós estivermos na presença de um rei aqui na terra, né? Porque todos nós, em algum momento, talvez estejamos na presença de um faraó, que nós possamos reconhecer quem é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aquele que em todo o tempo cumpre as suas promessas. Pode demorar, pode levar algum tempo, porque Deus nos molda, e moldar a mim, moldar a você, moldar ao nosso irmão, tem um tempo diferente. Cada um de nós vai passar por um tempo. E que nós possamos dizer que o dom que nós temos, que o dom que o Senhor nos deu, vem dele. Que ele é quem faz através da nossa vida. Eu agradeço imensamente pela vida de cada uma de vocês. Estou com muita saudade, com vontade de nós podermos estar reunidos novamente, mas vamos continuar orando. Vamos continuar nos guardando, né? Vamos continuar nos protegendo, usando a máscara, passando o álcool gel, evitando de sair, de ir em locais de aglomeração, sim. Mesmo que nós estejamos hoje protegidos pelo Senhor, nós vamos ser prudentes, nós vamos nos cuidar. Vamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida. Vamos sempre ter prudência em tudo que nós fazemos. E o Senhor Jesus nos ajudará. Ele nos guardará e nos livrará de todo o mal.
Eu convido a todos vocês agora para nós orarmos, fecharmos os nossos olhos e adorarmos ao Senhor através da nossa oração. E nunca se esqueçam, vamos ter um relacionamento perfeito com Deus. Vamos ter um relacionamento próximo com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Vamos honrá-lo, vamos fazer a vontade dele em todo o tempo. Vamos aqui, ler na palavra de Deus para sabermos qual é a vontade dele para a nossa vida. E assim nós vamos prosperar na presença do Senhor. Eu agradeço a todos vocês e eu convido vocês para nós orarmos juntos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço infinitamente por essa oportunidade, Pai, de estar mais uma vez aqui, Senhor, falando da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Coloca Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor. Abre nosso entendimento, dá-nos sabedoria, inteligência, temor do Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Senhor, intercedemos também, Pai, por todas as crianças deste país, Senhor. E intercedemos, Senhor, pelo povo de Israel, por aquele povo que neste momento está em guerra. Intercedemos por cada criança, cada idoso, cada família que está naquele lugar, Senhor. Para que o Senhor, Pai, vá lá e guarde o Teu povo escolhido, Senhor. Assim como Tu tens feito conosco, Pai, abençoa o nosso país, nossos governantes, abençoa cada familiar nosso, Senhor. Pelo Teu santo nome, Pai, nós entregamos esta oração e agradecemos por este domingo maravilhoso que nós podemos estar com as nossas famílias e que nós temos alimento, saúde, que nós temos paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento, pois ela vem de Ti, ela vem do céu. Senhor, obrigada, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor em todo o tempo, na minha e na tua boca. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um feliz domingo.